E se for verdade? Preciso lembrar você do que tem lá fora. Era uma vez. Eu tinha alguém de quem eu gostava. E nesse mundo, isso só serve mesmo para uma coisa: matar você. Com certeza você já deve ter ouvido ou até soltado um "isso não é jogo, é um filme", ou "eu detesto esses jogos-filmes que só fazem apertar botão, lixo". No mundo dos extremos, então, muita gente tem até vergonha de dizer que acabou de zerar um novo jogo da Telltale, aquela developer que antigamente fez clássicos como Sam Max, Monkey Island e, num passado recente, concebeu o elogiadíssimo game do The Walking Dead, que quando foi lançado fez tanto sucesso que acabou ganhando como o melhor jogo do ano. You've been all by yourself through this? Yeah, I want my parents to come home now. E como muitos de vocês sabem, não é de hoje que jogos eletrônicos usaram de narrativas cinematográficas para construir parte ou até mesmo a base dos seus gameplays. A poderosa LucasArts, empresa que os próprios integrantes da Telltale trabalhavam, dominou esse naco do mercado por muitos anos e lançou verdadeiros clássicos dos chamados point and clicks ou adventure games, que vão de Day of Tentacle e The Dig a Full Throttle e Grim Fandango. Claro, esses com grande foco nos PCs. No one can stop me, but they try. Mas não se pode ignorar também as centenas de jogos orientais point and clicks que lotaram o Sega Saturn e o PlayStation. Mas tirando o fato de muita gente nem sequer parar pra conferir se o troço é realmente tão ruim ou chato como dizem, o pessoal que zera os jogos pelo YouTube, né? O que pode ter acontecido para que a coisa chegasse nesse ponto? Melhor dizendo, a razão nesse monte de reclamações, particularmente eu gosto de levar esse debate para um outro âmbito, assim como a própria mídia videogames. Sim, eu tô falando do campo da arte. E fiquem tranquilos, pois aqui não vai ter nenhum papo cabeçudo ou qualquer monografia chatoba. O lance é que algumas pessoas não sabem ou mesmo não se importam com isso. Mas os grandes arquitetos da indústria que deram vida aos joguinhos que nós tanto amamos, sempre brigaram para que seus trabalhos fossem reconhecidos como uma expressão artística. Sim, mesmo o trio que redefiniu a coisa toda lá nos consoles com Super Mario, no caso Shigeru Miyamoto, Takashi Tezuka e Koji Kondo, pensaram e utilizaram ferramentas e elementos habituais do audiovisual para que tudo aquilo funcionasse, mesmo num jogo de plataforma. Desde a construção do carisma do personagem principal, passando pela criação do universo através da direção de arte, até chegar na concepção da trilha sonora para causar a emoção necessária no jogador. It has begun. Ao passar dos anos, tudo isso foi naturalmente evoluindo, e não apenas por parte dos realizadores, mas também pela cobrança dos consumidores. Os RPGs, principalmente, começaram a apresentar histórias mais elaboradas, personagens melhor desenvolvidos e universos cada vez mais criativos. Os jogos de beating up ou brigas de rua, ainda que trazendo aquelas tramas pra lá de genéricas, careciam sempre ter uma linha que conduzisse o grupo estágio após estágio, e mesmo os jogos de luta ou de navinha precisavam de um background para que as pessoas se identificassem. E obviamente, ao longo do tempo, os novos recursos gráficos permitiram que os desenvolvedores pudessem colocar em prática tudo aquilo que haviam imaginado anteriormente e nunca puderam fazer por falta de tecnologia, exatamente como aconteceu no cinema ou em qualquer outra mídia que dependia disso. Aliando então essas ideias com os novos recursos, isso explodiu na sétima geração com o Xbox 360 e principalmente o PlayStation 3, onde a Sony abriu as portas e o cofre para que os criadores pudessem fazer jogos repletos de cenas cinematográficas, ainda mais contundentes do que já tinham feito anteriormente no PlayStation 2 com God of War e aquele monte de cutscene enorme, né? No caso, no PlayStation 3 foram Uncharted, e bem depois o The Last of Us, jogos que usaram de maneira primorosa as suas narrativas. A Microsoft não ficou por baixo e deu à franquia Halo um universo ainda mais rico a ser explorado. E isso gera tendência na indústria, com gigantes como Rockstar concebendo obras do naipe de Red Dead Redemption e L.A. Noire, um que referenciava os western e outro que homenageava os filmes noir. A Konami, ou melhor, o Kojima, teve em mãos a oportunidade de pôr em prática ideias antigas e entregou o maravilhoso Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots
has changed. A Bethesda também não ficou atrás e mandou o pós-apocalíptico Fallout 3 e depois o épico, até hoje incansável Skyrim. Enfim, foram muitas coisas que surgiram. Porém, foi com produções como Heavy Rain, Journey e seus derivados que o caldo engrossou. A histeria coletiva tomou conta dos fóruns e depois das redes sociais. Foram tantas piadas e reclamações com esses jogos que alguns veículos de imprensa começaram a fazer matérias onde se perguntava se aquilo eram mesmo jogos. Pois é, mesmo com toda essa gente tendo noção que esses jogos entregavam muito mais interatividade que os adventures que a gente já citou lá atrás. Então, a essa altura, alguns de vocês já devem estar fulos da vida e prontos pra me xingar, dizendo que temos aqui o rei da obviedade, que vocês já sabem tudo isso, né? Sim, eu sei que vocês sabem, mas o que muita gente não se toca ou não tá nem aí é que quando comentários como aqueles de jogos, filmes lixos aparecem, eles acabam de alguma maneira enquadrando a mídia de forma taxativa e até presunçosa, o que limita os videogames irem até um certo ponto e não poderem se renovar. Como se houvesse uma maneira certa ou errada de se fazer arte, no caso aqui de se fazer games, né? Se o cinema com mais de 100 anos ainda é considerado uma expressão artística jovem se comparada à literatura ou teatro, imagine então os benditos videogames. Eu tenho certeza de que qualquer gamer que ama realmente a mídia e acompanhou toda a evolução quer que ela seja explorada ao seu máximo, que possa ser utilizada das maneiras mais distintas possíveis e figure entre as principais definições de arte. Mas esse tipo de julgamento não acrescenta em quase nada, é só prejudicial. E eu não quero aqui com isso eximir críticas ao gênero ou blindar qualquer jogo que tenha essas pretensões, longe disso. A ideia é a gente só enxergar a produção pelo que ela é, o que representa e como funciona por si só. Eu falo o ato de você pegar um Flower da vida e tentar pelo menos entender qual a proposta ou sentido de controlar aquelas pétalas pelo ar sem imediatamente julgar como algo inútil, sabe? A discussão também não entra no mérito do gosto. Se você já experimentou e realmente viu que aquilo não é pra você, que não tem paciência, se sente fazendo um grandíssimo nada, longe de mim querer torturar alguém a fazer algo que ele detesta. O que não vale, entre aspas, é apenas o fato de rotular ou generalizar, dizendo que pode ou não pode ser feito, sabe? Para a gente tentar entender melhor as ideias dos próprios criadores, um dos desenvolvedores mais conceituados e também controversos dos últimos tempos é o japonês Fumito Ueda, que fez até agora apenas 3 jogos, mas que todos eles acrescentaram para a indústria e influenciaram dezenas de outros diretores. E o Ueda afirma que tentou seguir várias carreiras e até se formou em artes na Universidade de Arte de Osaka, aliás o próprio Koji Kondo também se formou lá. E ele diz que migrou para os videogames porque a mídia permitiu que ele combinasse o seu interesse pela arte com expressão visual através dos gráficos computadorizados. E quando a gente para analisar a opinião das pessoas em relação aos jogos dele, vemos que muita gente considera seus trabalhos verdadeiras obras de arte. E isso pelas obras sempre prezarem pela emoção e passarem aquelas sensações bastante incomuns, sabe? De isolamento, de a gente ver uma amplitude muito grande nos cenários, a gente fica deslumbrado com tudo aquilo. Mas ao mesmo tempo existem também outras pessoas que simplesmente não consideram as produções do Ueda como jogos propriamente ditos. O fato de basicamente a maioria dos títulos dele, né, não trazerem inimigos para serem enfrentados, o pessoal diz que é simplesmente andar por aqueles mundos resolvendo puzzles, como se fosse um Walking Simulator, né? O pessoal geralmente vive falando isso. E como a formação acadêmica do Ueda permite que ele analise esses pontos em questão, né, essas duas opiniões, ele afirma que dentro da arte existe geralmente 2 tipos de classificação, a alta arte e a baixa arte, onde a alta arte seria enquadrada no sentido mais clássico como óperas e literatura, enquanto a baixa englobaria mídias como filmes, quadrinhos, etc. Mas ele tem em mente que quando alguém pensa em arte, geralmente sempre está ligando ao primeiro ponto, o que para ele é uma definição bastante pequena do que é arte em si. E ele acha que sim, os videogames se encaixam como expressão artística, mas não nesse enquadramento elitista, né, que vive entendendo da arte. Imagine então qualquer jogo eletrônico ter que seguir regras do que pode ou não fazer e do que é um game ou não. É limitar demais uma mídia tão ampla que ainda vai ser muito mais explorada. Há até quem diga que pelos motivos de interação e imersão total, os games serão capazes de no futuro superar a experiência cinematográfica no quesito de sensações. Sim, ainda é muito cedo para dizer isso, até pelos próprios cineastas serem cada vez mais geniais e inventivos. E esse pensamento fica ainda mais longevo
vago quando a gente vê grupos tentando diminuir o potencial da mídia e chamando de oportunista caras como o próprio Fumito Ueda, sabe, cara? Caras que se destacam, que são diferentes dentro desse monte de produtores, né? É claro que inovação não está sempre ligada à narrativa, obviamente. Existem diversas maneiras, né, de se renovar como game, de se expandir novas experiências, etc. Mas a narrativa também é uma possibilidade. Pois é, essa é só minha visão sobre o caso. Eu quero saber agora também o que vocês acham a respeito. Como vocês enxergam os videogames? Se acham que eles servem basicamente como puro e simples produto de entretenimento? Ou se é possível ir mais além e criar obras cada vez mais ambiciosas do ponto de vista narrativo? Comenta aí, fica à vontade. Se curtiu o vídeo, mostra para algum amigo seu que tem opinião formada sobre isso. Pede para ele comentar também aí o que ele acha a respeito dessa questão. É realmente um assunto muito amplo, né, para ser discutido. Eu sou o Wilker Medeiros e espero muito ver vocês aqui no próximo vídeo. Abraçaço!